Havia um tempo, depois do dilúvio, em que toda a humanidade falava a mesma língua. As pessoas viviam unidas, comunicando-se sem barreiras, trabalhando juntas para reconstruir o mundo. À medida que se espalhavam pelo leste, encontraram uma vasta planície na terra de Sinar. Ali, decidiram se estabelecer. Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, disseram uns aos outros. Assim, faremos para nós um nome e não seremos espalhados sobre a face da terra. Essas palavras, carregadas de ambição e orgulho, revelavam o desejo humano de desafiar os limites que Deus havia estabelecido. Em vez de viverem de acordo com os propósitos divinos, os homens buscavam exaltar a si mesmos, criando um símbolo de sua própria grandeza. Com determinação, começaram a construção. Em vez de pedras, usaram tijolos feitos de barro cozido. E, no lugar de argamassa, utilizaram betume para unir as estruturas. Tijolo por tijolo, a torre subia. Sua altura crescia a cada dia, como um monumento à ambição humana. Do alto dos céus, Deus observava a obra dos homens. Ele viu que o coração deles estava tomado pelo orgulho. Sua união, embora poderosa, os levaria ainda mais longe de sua vontade. Eles não buscavam glorificar o Criador, mas a si mesmos. Então, Deus decidiu agir. Se eles, como um só povo, falando a mesma língua, começaram a fazer isso, disse o Senhor, nada do que planejarem será impossível para eles. Vamos descer e confundir a linguagem deles, para que não se entendam mais. E assim, em um momento, o trabalho parou. Os homens começaram a falar línguas diferentes. Incapazes de entender uns aos outros, onde antes havia unidade, agora havia confusão. O local, que era um símbolo de ambição humana, tornou-se um lugar de desordem e separação. Sem conseguir se comunicar, os homens abandonaram a construção da torre e se dispersaram por toda a terra, exatamente como Deus havia desejado desde o início. O local foi chamado de Babel, porque ali Deus confundiu a linguagem de toda a humanidade. Essa história não é apenas sobre a construção de uma torre, mas sobre os perigos do orgulho e da desobediência. Deus não apenas interrompeu o plano dos homens, mas também lembrou a humanidade de que Ele é soberano e que o propósito da vida deve ser glorificar a Deus, e não buscar exaltar a si mesmo. A Torre de Babel nos ensina que a verdadeira unidade não está em falar a mesma língua ou ter os mesmos objetivos, mas em caminhar de acordo com a vontade de Deus. É uma lição que ecoa através dos séculos, nos lembrando de buscar a humildade e a obediência ao Criador.